Olá, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero pedir a você que continua compartilhando, dando o seu joinha e confere para ver se a tua inscrição está ativa. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O tema da mensagem: o poder da oração. A esterilidade de Ana vinha do Senhor Deus. Deus estava provando-a a fim de prepará-la para algo ainda maior. Mas ainda não era o tempo do Senhor. Da mesma forma, Deus permite que tenhamos decepções ou nos leva a situações diversas para que possa realizar a sua vontade em nossas vidas, de acordo com a sua soberania. Gênesis capítulo 16, verso 2. E disse Sara a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Sara era estéril. Capítulo 15, verso 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Capítulo 25, 21. Isaque orou instantaneamente ao Senhor. Rebeca, como Sara, era estéril. Isaque teve que pedir a Deus o filho da promessa, do qual viria o Redentor. Dessa forma, Deus acentua que os planos se concretizam através de orações. Ou seja, a oração é o meio pelo qual Deus quer cumprir promessas e bênçãos na vida do seu povo. Verso 6. A esterilidade era considerado uma desgraça no tempo do Antigo Testamento. Porém, o texto deixa bem claro que o Deus soberano era responsável pela esterilidade de Ana. Além de sua tristeza, Ana era alvo constante da crueldade de Penina, a outra esposa de Eucana, a sua rival. Ana era constantemente humilhada e provocada pela sua rival, causando-lhe grande tristeza e dor. Mas em meio ao sofrimento, Ana se tornou uma mulher de oração e louvor. Em sua situação terrível, buscou somente a Deus e em oração. Verso 11. Um filho ao Senhor o darei
pais israelitas devotos deviam dedicar seu primeiro filho ao Senhor, conforme a lei de Moisés, Êxodo 22, 29. Em sua oração, Ana vai além. Ela dedica toda a vida de seu filho, tão esperado, ao serviço do Senhor. O voto nazireu raramente era feito por toda a vida. Ana demonstrou sua dedicação ao Senhor pela sua disposição de dedicar seu filho à obra do Senhor. Os pais de hoje que temem a Deus também podem expressar sua dedicação a Deus e a sua obra, dedicando seus filhos a Deus e a obra missionária em outros países. Pais que apoiam, incentivam e oram pelos seus filhos desfrutarão grandemente o favor do Senhor. Verso 28. Ao Senhor o entreguei. Samuel foi apresentado a Eli, o sacerdote do tabernáculo, mas já havia sido consagrado ao Senhor e lhe pertencia. Ana deve ser reconhecida como exemplo de mãe, segundo a vontade de Deus. Desde o primeiro momento em que desejou ter um filho, ela decididamente e em oração apresentava diante do Senhor. Ela considerava uma dádiva graciosa da parte do Senhor Deus e expressou sua intenção de cumprir seu voto, entregando seu filho ao Senhor. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Voto é uma forma de promessa solene diante de Deus, que deve ser cumprida o quanto antes. No Novo Testamento, participar da ceia do Senhor é semelhante ao voto de viver em santidade e dedicação ao Senhor. Buscar os prazeres do pecado atrai a si ira e juízo, pois não tem consciência o que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por não discernirem o corpo de Cristo. Estão tomando a ceia de qualquer jeito. Capítulo 2, verso 1. Então orou Ana. O cântico profético de Ana exalta o cuidado providencial de Deus para os que são fiéis a Ele. Ana se regozija também na salvação do Senhor e na sua santidade, e porque somente Ele é Deus. Todos os filhos devem nele confiar. Quanto ao seu plano para a nossa vida, tudo que Ele permitir que ocorra em nossa vida, devemos pôr diante dele em oração, tendo a plena confiança
de que nada poderá nos separar do amor de Deus. O louvor de Ana, suas palavras nasceram de um coração ou de um relacionamento íntimo com Deus, desenvolvido em meio à provação e de uma declaração do caráter e da operação de Deus. Lucas capítulo 18, 1. O dever de orar sempre e não esmorecer. O empenho constante de Jesus era levar seus discípulos a reconhecerem a necessidade de estarem constantemente em oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. Os justos devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus Cristo. Isaías capítulo 38, 5. Deus disse: ouvi a tua oração. As orações dos justos têm um efeito sobre seus propósitos e na realização do seu plano soberano. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar. Isso significa permanecer na presença do Pai, pedindo continuamente a sua graça e bênção. Se nós queremos as bênçãos e as vitórias de Deus, é necessário apresentar diante do Senhor em oração. Não importa o problema, a dificuldade que você possa vir a passar, se Deus permitir, Ele tem algo a te ensinar. Ele quer que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Então somente confia na providência de Deus, que Ele, como soberano, Ele tem um propósito na tua vida de te provar e aprovar e, enfim, te abençoar. Não murmure, não reclame, faça como Ana, perseguida, humilhada pela rival Penina, mas ela não reclamava, não murmurava, ela entrava diante do Senhor e orava, e anualmente ia até o templo, o tabernáculo, e lá ela chorava diante do Pai. Diariamente ela se tornou uma mulher de oração. Ela entendeu e compreendeu o propósito de Deus na sua vida. Por isso não perca tempo. Tira tempo diariamente pela madrugada para buscar o Senhor. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus, para que você possa conhecer a sua voz e o Espírito Santo te orientar enquanto você está orando. Oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, meu Deus amado, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, neste momento, ó Pai, nós entramos diante da Tua presença em oração. Eu quero clamar pela Tua igreja, Pai, interceder pelo Teu povo. Quantos estão perdendo tempo, meu Pai, ao invés de fazer como Ana, Senhor, tão somente desenvolver uma vida íntima contigo através da oração, ó Pai. A Tua palavra diz: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarei. Paizinho querido, Paizinho amado, desperta o Teu povo para o clamor, para a oração, para a intercessão, meu Pai, porque a oração move com o braço de Deus. A oração, meu Senhor da glória, ela chega diante, meu Pai, dos Teus ouvidos, ó Pai, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, neste momento, ó Pai, eu intercedo pela igreja, Pai.
aqueles homens e mulheres e jovens que estão passando por problemas, dificuldade, com a tua permissão, ó Pai, e ainda estão perdidos no meio do problema, ao invés de desenvolver uma vida íntima contigo, ó Pai, ficam reclamando, murmurando, dizendo que vai chutar o balde, meu Pai, dizendo que vão desanimar, Senhor, mas que a partir desta palavra e desta intercessão, o teu Espírito venha despertar a tua igreja, despertar o teu povo, para que possa te buscar diariamente, ó Pai, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia e te conhecia de perto, ó Pai, e foi mais do que vencedor, porque colocava diante de ti as suas lutas, seus problemas, Pai, que a igreja possa aprender como Daniel, como Ana, Pai, e tantos que desenvolveram uma vida íntima de oração e intercessão contigo. Desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.